Se em 1632 a gente fala que a ocupação dos europeus por aqui iniciou, é verdade também que anterior a isso os povos originários já estavam nesse local, que em 1801 se torna a Sesmaria do Itajuru, que vai dar origem também à ocupação dessas terras. Mas em 1809 tem início o núcleo urbano que vai dar origem à cidade de São Francisco de Assis, que pertenceu a São Borja, que pertenceu a Rio Pardo, que pertenceu ao Itaqui, mas que desde 1884 é essa cidade que eu te convido para conhecer um pouco mais agora. Vem comigo! São Francisco de Assis, este ronco campeiro surgiu, a gaita do velho Neneca, que abriu para nascer o bugio. Quem diria que aqui nesse local teria funcionado em 1632 a redução de São Tomé, criada ainda no período do primeiro ciclo reducional, com a presença dos padres jesuítas no Rio Grande do Sul. Hoje, lá no fundo, a gente observa a atual cidade de São Francisco de Assis. Mas a verdade é que o atual território do Rio Grande do Sul, o antigo TAP, tudo isso pertencia à Espanha, pelo acordo do Tratado de Tordesilhas. Mais tarde, com os avanços e acordos celebrados entre as coroas ibéricas, esse território acabou sendo conquistado pelos portugueses. E aqui também é o coração da antiga estância do Itajuru, que também deu origem a terras e à ocupação das famílias portuguesas aqui no atual território de São Francisco de Assis. Ainda voltando à redução de São Tomé, muito se encontra aqui de utensílios utilizados na época da redução e tem vestígios muito fortes e presentes nesse local. São Chico nasce missioneira. Seu cordão umbilical está ligado à história das missões, mas tem muito mais coisa que eu quero te contar. No setor cultural, a gente tem que falar sobre a força, a pujança do tradicionalismo aqui em São Francisco de Assis. E um dos destaques é o CTG Pedro Teles, que também tem excelência nos concursos que escolhem as prendas e peões regionais e também do estado. Tanto que na 10ª região tradicionalista, novamente o CTG Pedro Teles e São Francisco de Assis foram grandes destaques. Mas a gente precisa falar também do ritmo gaúcho bugio, que São Chico de Assis reivindica o título de querência do bugio por ter justamente esse ritmo do cancioneiro gaúcho ter nascido aqui nesses pagos. O que significa o Neneca aqui para São Chico? Neneca Gomes foi o grande gaiteiro que imitou através da gaita o ronco do bicho bugio. Estou falando da década de 20, década de 30, e para nós temos, através da pesquisa das obras de Salvador Lamberti, que Neneca Gomes foi o criador do ritmo do bugio. E por que fazer esse monumento aqui? Isso aqui foi um marco na administração para nós comprovarmos que São Chico de Assis é verdadeira querência do bugio, onde nasceu o ritmo bugio através da boneca da gaita de Neneca Gomes. Então vamos pro bugio. E aqui, em São Francisco de Assis, nasceu através dos acordes do Neneca Gomes, lá no Mato Grande, 5º Distrito, esse gênero musical que é o único eminentemente gaúcho. Não é o bicho bugio, né? O bicho bugio foi a inspiração que o Neneca teve para criar o ritmo. Márcia, São Chico é conhecida como a querência do bugio. Sim. E o CTG Pedro Teles se destaca, ganhando muitos títulos, se destaca na região e no estado. Qual a receita de sucesso? Eu acho que mais a persistência de levar o tradicionalismo, né? Todos os dias e lutar também pelos nossos jovens, porque eles são a base, eu acho que do CTG ter essa influência, né, de poder levar o tradicionalismo adiante. E a gente tem que fazer de tudo um pouco para eles terem esse sucesso, né, de seguir por nós também, né?
E a gurizada gosta do bugio? Adoro, adoro. Então a mesmo. querência do bugio, o Pedro Teles é sucesso. Com certeza, com certeza. Ah, show de bola. A principal rua de São Francisco de Assis é a Rua 13 de Janeiro. E ela homenageia um evento que justamente está ligado com a história das revoluções que aconteceram no Rio Grande do Sul no século XIX e no início do século XX. Acontece que o 13 de janeiro é a data em que foi aprovada na Câmara de São Borja, cidade da qual São Chico já foi um distrito, uma moção que questionava a continuidade da monarquia no Brasil e se implantou a República. A partir disso, o Rio Grande do Sul tem protagonismo sob a liderança de Júlio de Castilhos, que fazia parte dos chimangos. E os maragatos, que eram oposição a Júlio de Castilhos, sempre questionavam a centralização do poder promovida pelo líder chimango. E esse enfrentamento de ideias levou à Revolução da Degola, em 1893, em que muitos gaúchos foram assassinados. E essa faca tem parte nessa história. E tinha esse senhor, já bem antigo, bem gaúcho, ia lá no departamento, né, consultar comigo sobre as vacas de leite dele e tal. E aí ele de vez em quando começava a me contar, diz, não, quando tinha algum probleminha, as autoridades me mandavam passar a gravata vermelha. O Rio Grande do Sul não ficou totalmente pacificado após a Revolução de 1893. E Borges de Medeiros, que sucede Júlio de Castilhos no comando do Rio Grande do Sul, enfrentava a forte oposição dos maragatos, liderados por Assis Brasil. E Borges de Medeiros e Assis Brasil se enfrentaram nas urnas. O líder chimango foi reeleito para mais um mandato. Os maragatos não aceitaram o resultado e saíram em armas pelo Rio Grande afora. E aqui em São Francisco de Assis aconteceu um dos maiores episódios dessa revolução de 1923 entre chimangos e maragatos. Aqui na Praça Manuel Viana até tem um monumento agora que celebrou o centenário da Revolução de 23. Mas o conflito começou porque um cavalo que era dos chimangos, que inclusive governavam o município na época com o intendente Carlos Gomes, ele acabou disparando nessa rua que fica entre a prefeitura e a igreja, e os maragatos atacaram. Isso deu início a um conflito urbano que levou a centenas de mortos e muitos feridos, né, Fabiana? Perfeito. Esse relato foi feito, um relato oral, né, da comunidade na época, e há indícios de que esse cavalo que disparou então deu o combate urbano aqui na cidade de São Francisco de Assis. Os feridos, eles foram recolhidos para a loja maçônica na época, que foi feito de hospital. E depois transferidos para a igreja. Exatamente, e transferidos para a igreja. E colocadas nos bancos da igreja. Elas estavam deitadas, chimangos e maragatos, um de um lado, outro do outro. E aí a nossa praça fica com as marcas que nós vamos lá ver, que ainda existe, né? Essas marcas estão aí como testemunhas da história de São Francisco, da dor, do silêncio e da divergência que se inicia nesse dia. Uma das curiosidades que a gente encontra aqui na Praça Manuel Viana, no centro de São Francisco de Assis, é esse monumento que traz fragmentos de um acidente aéreo que ficou famoso no país todo e matou Joaquim Salgado Filho, que na época era senador pelo Rio Grande do Sul e candidato ao governo do estado. Ele estava indo para São Borja, na fazenda do Itu, para se encontrar com Getúlio Vargas, também candidato à presidência da República. São Chico de Assis abriga os fragmentos dessa história que marcou o Rio Grande do Sul e a política brasileira. Aqui na Avenida Farroupilha, em São Francisco de Assis, que é uma das principais da cidade, tem algumas marcas, alguns símbolos da imigração italiana na cidade.
como a Igreja da Consolata, que é um dos símbolos aqui do bairro italiano, juntamente com esse casarão, que pertenceu à família Azzolin e à família Ausani. Mas a própria igreja matriz aqui de São Francisco de Assis é influenciada na arquitetura do padroeiro da Itália, São Francisco de Assis. Quanta história e quanta riqueza os imigrantes italianos deixaram aqui em São Chico. Mas tem muito mais, e eu vou te mostrar. E aqui em São Chico, o que não fica despercebido são os prédios que o município tem. Alguns deles bastante inovadores, como a arquitetura aqui da rodoviária, que para a época foi muito inovadora. O prédio do Hospital Santo Antônio, que também é um orgulho aqui dos assisenses. Toda a arquitetura no entorno da Praça Coronel Manuel Viana, São Chico, tem muitos prédios históricos e é bonito de se ver. Olha a jogada, o Hunter vai pra cima, vai marcar, toca a bola, marcou! No bairro Santo Antônio a gente tem esse ginásio Paulo Gioda, que é a sede da AFA. Já foi campeã estadual da Série Prata, agora está disputando a Série Ouro e tem motivado e enchido de orgulho toda a população assisense. Além disso, mais de 100 crianças têm um trabalho esportivo aqui, que é um trabalho social da AFA. Fala aí, qual assisense não tem orgulho desse time? Emanuel! Golaço! Assina, anota, carimba que é teu, meu garoto! Mais de 2.500 quilômetros quadrados de área para abrigar quase 20 mil assisenses, que se distribuem pelo território e que produzem um produto interno bruto na casa de R$1 bilhão aqui no município. E um dos setores mais pujantes é o setor do agronegócio, que tem mais de 50 mil hectares de lavouras cultivadas, com destaque para a soja e para o arroz. Também é verdade que o setor da pecuária é bastante forte aqui em São Chico. Mais de 160 mil cabeças de gado por esses pastos que são reconhecidos pela sua excelência. Mas São Chico tem qualidade em todos os setores que contribuem para a economia. Mas não é só isso. São Chico tem qualidade na educação e eu vou te falar um pouquinho agora. E por isso que eu quero te dizer que os mais de 2.000 alunos matriculados na rede de ensino aqui em São Chico de Assis, que estão distribuídos pelas mais de 15 escolas que servem à comunidade, como por exemplo a Escola Salgado Filho, que fica aqui na Avenida 13 de Janeiro, a principal da cidade, são destaque sim nos indicadores do IDEB. E os mais de 400 alunos do ensino médio também se destacam, e eles olham para o futuro com esperança. Vai dizer que não foi massa conhecer um pouquinho mais aqui da querência do bugio, São Francisco de Assis, que nasceu missioneira lá no século XVII, se tornou um baluarte da fronteira e hoje integra a região centro-oeste do estado. São Chico, que pro lado que a gente olhar, a gente vê expectativa de dias melhores. Na agricultura, na pecuária, na cultura, no esporte, na educação, os indicadores são bons. O melhor de São Francisco de Assis é a nossa gente, é o assisense, que quer sim apostar em dias melhores. E para isso, ter representatividade regional é fundamental, é importante para trabalhar junto com a comunidade. E se tu não conhecia a querência do bugio, eu te convido a vir aqui. São Chico é hospitaleira. Aliás, viva São Francisco de Assis! Ronca forte, bugio, ronca alto, pede chuva e envia tuas preces, que a fartura rebrota do chão em forma de pão e o Rio Grande agradece. Ronca forte, bugio, ronca alto, pede chuva e envia tuas preces, que a fartura rebrota do chão, forma de pão e o Rio Grande agradece. Ronca forte, bugio, ronca alto, pede chuva e envia tuas preces, que a fartura rebrota do chão, em forma de pão.